Fala pessoal que tá ligado em mais um episódio do Portalcast, o podcast do portal da cidade Ipatinga. Eu sou Marcelo Augusto. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante que é inteligência artificial. Alguns gostam, outros não, alguns têm medo, outros utilizam para o bem, para o mal. Vamos falar sobre tudo isso. E hoje aqui no nosso estúdio a gente está recebendo o Paulo Faustini, que vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Vamos trafegar por todas essas vertentes da IA aí, né, Paulo? Seja muito Isso. bem-vindo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Isso, vamos falar aí sobre inteligência artificial, que ela envolve vários assuntos, vários segmentos. Na verdade, você pode utilizar, aí você tem aí até em videogames, né? É, eu até brinco que outro dia eu postei a IA no Street Fight, lá em 1900 e alguma coisa. Então, assim, ele está envolvido em vários ambientes e é realmente um assunto que tem tanto para o lado bom quanto para o lado ruim também, tem que tomar muito cuidado. Vamos começar então. Eu queria já falar sobre o lado ruim, né? Então, A IA vai dominar o mundo? Como é que é? As pessoas têm medo aí da inteligência artificial desenvolver tanto que ela começar né, ser autônoma e começar a tocar as coisas, os projetos, as tecnologias por conta própria. Isso tem risco de acontecer isso? Como é que é esse ponto? por conta própria ainda não, mas muita gente pensa na IA como futuro, a gente já tem que tratar a IA como presente. Ela já está aí, ela já está nos nossos telefones celulares, né? Mas esse caso aí dela entrar nesse que a gente chama de singular, né? Ou de superinteligência, quando ela passa a inteligência do ser humano, esse ponto ainda está bem à frente, aí sim está no futuro. Isso fica parece um pouco de ficção científica, Sim, né? Daqueles filmes de Eu, Robô. O Elon Musk agora tá, né? Apresentou recentemente uns robôs lá e exatamente, está tal. muito parecido, né? Os carros autônomos dele, táxi, transporte público. Então, isso daí está muito parecido, mas vai ficar controlado ainda, né? Pelos desenvolvedores. Inclusive, né, tem algumas apresentações em que as pessoas forçam a pergunta, né, para o robô se o robô tem decisões próprias. E o robô acaba respondendo: não, eu fui fabricado para trabalhar até um limite. O ChatGPT era assim até um tempo atrás, Uhum, né? Que você às vezes fazia alguma pesquisa atual, ele te respondia: não, eu só sei te responder até dados de 2022, por exemplo. Hoje que ele está mais liberado, né? Você uhum. consegue fazer uma pesquisa atual nele, mas é tudo limitado ainda. Tem um filme muito bacana, até com o Will Smith, Eu, Robô, não sei se você já Já viu. vi. E aí tem as leis lá do robô, que ele tem que sempre obedecer à ordem humana, não pode O- desobedecer à lei, à primeira lei, um negócio assim, não pode agredir o ser humano. É, eu pego muito esse exemplo do Elon Musk, que é mais recente, que ele fez, Uhum. é muito parecido com o filme. Essas leis, elas existem, elas são aplicadas de fato mesmo nesses robôs, essas inteligências artificiais? Ainda não está totalmente regrado, Uhum, né? Porque assim como toda tecnologia que chega, você precisa fazer melhorias, uhum, adaptações de acordo com as leis. Por exemplo, a gente tem aí pessoas que estão fazendo livros com a inteligência artificial e colocando para vender. Não existe nada que impeça isso no momento. Mas, por exemplo, a Amazon acha isso uma coisa meio antiético, né? Porque você tem ali pessoas que passaram tempo em tempo para poder fazer, né, criar, elaborar um livro bem feito para depois vender, ou seja, tem ali um conteúdo próprio, né, a inteligência da pessoa. Então aí chega uma outra pessoa e simplesmente pega a IA e cria tudo, né? Então isso fica ainda dentro do que a gente chama de antiético, mas dentro da lei ele está andando normal. E aí, é claro, vai se adaptando aos poucos. Era a internet nos anos 2000, aham, por exemplo, em aham. que todo mundo fazia tudo e achava que não ia dar nada. Né? Agora que as pessoas estão ali realmente, né, a polícia está indo atrás dos agressores virtuais, né, as pessoas que ficam xingando, que ficam, né, fazendo
discriminando, que ficam, né, fazendo qualquer atitude fora da lei, hoje já tem essas leis. E aí isso vai acontecer dentro da inteligência artificial também. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse momento em que as regras, as leis, vão estar totalmente compatíveis com a IA do atual. Até porque gera um certo risco também. A gente começou a ver isso na última campanha eleitoral, aí, né, tanto a municipal quanto a federal. A desinformação. Desinformação, um vídeo ou outro onde o áudio não era verídico. Os deepfakes, no a caso. a gente já acompanha a produção de vídeos fakes, onde o áudio é da pessoa, inclusive a boca da pessoa mexe. Então, assim, isso é muito sério. Sim, nessa semana teve, né, tá tendo o boom aí daquela série Ruptura, e aí um pessoal pegou aquilo, né, algumas cenas e colocou o Keanu Reeves, né, o ator, trocou, e estava perfeito. Se é alguém que não, né, que não sabe, que não conhece a série, ela vai ver aquele vídeo e vai achar que é realmente aquele ator que está fazendo. E isso está acontecendo bastante. É esse cuidado que a gente deve tomar. É conseguir interpretar de forma correta o que é IA e o que não é. Até por isso que o Instagram tem forçado, né, colocar aquele selo de conteúdo criado com IA, para que as pessoas vejam. E mesmo assim, com isso, tem muita gente que acaba indo, né, errado. Né, clica ali, acha que aquilo é uma oferta, tem muita, né, oferta de venda de produtos muito barato, também desconfiar. Né, você vê, às vezes, um jogo de panela que normalmente é mais de R$300, está R$ 59,90, desconfia. Não é porque está aparecendo uma torre ali, né, naquele vídeo que é verdadeiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as IAs que tem hoje, e até exatamente dentro dessa questão que a gente falou de leis, né? Porque não está tudo muito liberal hoje. Você consegue colocar a imagem de quem você quiser, o áudio de quem você quiser. Então, um vídeo que você posta na internet, você tem que tomar cuidado né, de quem está te seguindo. Infelizmente, a tecnologia chega para ajudar muitas pessoas, mas também chega para acabar, né, sendo ruim aí, né? Alguém utilizando de forma mal intencionada para poder acabar tirando dinheiro ou até outras coisas mais, né? É tão engraçado, cara. Eu pesquisando sobre essas coisas, eu fiz uma brincadeira com meu pai. Peguei uma foto dele e juntei com um político famoso aí que ele não gosta. Ele colocou para abraçar digitei ele. lá, falei assim, tá, não sei o quê, fulano de tal da esquerda, direita se abraçam, fazem um joinha pra câmera e tal. E aí fiz aquele vídeo, aquela montagem, mandei. Falei assim, uai, pai, você fez as pazes com o cara? Ele falou assim, essas inteligências artificiais, quem fez isso? É exatamente isso aí. E isso daí, né, a gente está usando na brincadeira. Agora, imagina o que a pessoa pode fazer levando isso na maldade. Né? Então, a rede social aí, em que às vezes a pessoa coloca criança e aí acaba utilizando essa criança para um vídeo ali, cria um vídeo com aquela criança de forma pejorativa, de forma errada, isso acaba, né, sendo ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né, com essas questões, desinformação. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado é a dependência da IA. Eu vi outro dia, né, na internet uma pessoa perguntando se ela deveria comer pão ou bolo no café da manhã para IA. Poxa, agora a pessoa não consegue mais nem decidir ela mesma o que ela vai comer, o que ela quer comer. É lógico, você perguntar, às vezes, para a IA, para tirar a dúvida, né? O pão o que seria melhor, né? Para eu poder... Sugerir uma receita. Né, sugerir alguma coisa assim, ok, mas decidir para ela, você começar a utilizar a IA para tomar decisões para você mesmo, né? Eu já acho demais isso e tem que tomar cuidado para... Por quê? Porque você chega, às vezes, num momento que você vai ficar... a sua inteligência vai começar a se deteriorar. Opa, é isso mesmo.
por conta de tanto que você fica ali no automático. Não vou entrar aqui. Será que eu tomo banho agora ou mais tarde? Né? Pô, Então, você aí tem que não dá, tomar né? muito cuidado com a IA. Pior você ia falar assim, não, hoje não precisa, não, tá Não, frio. hoje está frio. Eu vi aqui que o clima tá frio. Hoje só passa um perfuminho aí, tá bom. Francês. Mas tem um risco também, né? Na verdade, não sei se é um risco, eu queria até ouvir sua opinião. Você acha que algumas profissões vão deixar de existir por conta da IA? Eu falo isso porque vou usar o exemplo dos dubladores, por exemplo. Uhum. Outro dia eu vi um vídeo do youtuber famoso aí, o Felipe Castanhari, onde a voz dele dublava uma cena em vários idiomas. E Sim. era exatamente a voz dele. Então, assim, eu imagino que com a IA, por exemplo, você não vai precisar mais de dublador, você vai ter a voz real do ator no seu idioma. É aquela questão, né? Às vezes você não vai precisar do dublador ir até um local, fazer Uhum, aquela dublagem, mas você vai precisar da assinatura dele, por exemplo, para autorizar o uso da voz dele. uhum. É Fala o lógico, ator original. isso, com o ator original. É lógico, tem IA também que está criando vozes, né? E tem algumas vozes, inclusive, que se parecem com vozes de atores. Tem. E aí a lei vai ter que se adaptar nisso daí também. Uhum. Né? E aí verificar se vai ser necessário ou não, né? Ou seja, ou se bane esses tipos de ferramentas. Né? Então, assim, tem que entender como que vai funcionar no futuro, daqui a alguns anos, né? Porque eu imagino que um filme ou uma série, ela vai querer utilizar a voz de um ator físico, real, Uhum. né? Que as pessoas já conheçam. Porque às vezes você ouve uma voz, você não sabe de quem que é, você fica se perguntando, mas esse filme né, foi feito com quem, não foi? Ou então fica muito superficial também, né? Porque quando você vê um filme com pouco recurso, né, ou seja, que usa aqueles atores mais novos, você vê ali que o posicionamento deles numa cena ou a fala deles não é muito travada. É, Né? Então você acaba é meio vendo a robotizado. Você vê que diferença. é Isso, robotizado, ou é né? robotizada ou a pessoa está travada. É uma pessoa nova no teatro, por exemplo. Então, né, é como você vê, às vezes, uma novela numa emissora, uma novela na outra emissora que usa, né, atores menos conhecidos. Você consegue, visualmente e ouvindo também, você consegue identificar. Então, às vezes, isso no digital também vai acontecer na hora que pegar uma IA. A IA vai falar aquilo de uma forma, às vezes sem vírgula, né, às vezes como se estivesse narrando um futebol, por exemplo, né, e sem sentimento na fala. Uhum. E o sentimento, ele é humano. Nenhuma IA consegue transparecer sentimento. Então, isso é o que faz o ser humano ainda, né, continuar aí, é, né, ainda precisando de ser humano para muitas coisas. Por exemplo, né, já temos aí algumas IAs que foram utilizadas em tribunais, né, como uma IA de advogado. Para alguns tipos de situações, a IA certamente vai ser uma ferramenta muito boa, mas para situações que precisam ali que o júri entenda um real sentimento por trás do crime que aconteceu, eu acho que não vai substituir, não. Né? Eu acho que quem souber trabalhar com a IA, esse vai ficar à frente. Mas deixar de ter, né, um serviço por causa da IA, eu acho que só mesmo aqueles serviços muito operacionais, que é serviço que sempre faz a mesma coisa, que é o que aconteceu na Revolução Industrial. Né? Antes você tinha ali várias pessoas fazendo a mesma coisa, né, e precisando fazer, e aí colocou-se depois uma esteira, né, e que substituiu alguém que ficava levando de um lugar para o Uhum. outro, e a revolução foi ali acontecendo, e algumas pessoas foram sendo substituídas. Né? Temos hoje, por exemplo, na fabricação de carro, né, às vezes, para levar uma peça de um lugar para o outro, um robô já faz, né, mas não é uma IA ainda. Agora, né, acaba tendo a IA. Por exemplo, entregas, né, de Amazon, por exemplo, e outras empresas de entregas. Algumas já utilizam pequenos robôs que pegam
né, a caixa ali da entrega e já vai fazendo a distribuição dentro do galpão delas de forma autônoma. Nisso daí, realmente, algumas pessoas, infelizmente, algumas pessoas vão perder seu emprego, mas se elas ficarem, né, cruzarem o braço e ficar por isso só, elas realmente vai ficar sem emprego. Eu ainda acho que a IA não vai substituir o ser humano. Eu acho que a pessoa ela tem que se adaptar e se capacitar a entender a inteligência artificial para poder... Porque eu acho que a demanda vai ser diferente. A demanda vai ser por profissionais que entendam de inteligência artificial para aplicar em um determinado segmento, ou seja, né, numa fábrica, ou numa agência de publicidade, ou num jornal, uma coisa assim, entendeu? Porque hoje, eu acredito que todos os canais, por exemplo, aqui no Vale do Aço, né, utilizam o auxílio, né, eu falo auxílio da inteligência artificial, porque também não pode deixar, por exemplo, o ChatGPT fazer tudo, escrever um texto para você. Ele pode ser uma ferramenta de auxiliar, de tornar ágil aquela produção, aí você dá um confere e tudo mais. No caso de produção de vídeo também, é preciso um ser humano ali estar redigindo o comando, né, porque se ele erra uma vírgula, a IA vai falar e fala tudo errado. Sim. Então, assim, a IA não sabe, né, o que tem que ser falado, ele tem que estar português certinho, né, a ortografia, etc. Então, eu acho que ainda o ser humano, se ele se capacitar em relação a isso, eu acho que vai ter espaço. Inclusive, é um novo mercado que está se abrindo. Sim. E com a chegada da IA, você tem vários novos cargos hoje. Né? Você tem um gerente de IA, você tem um analista de IA, você tem um especialista de IA. E, né, um exemplo, né, igual eu estou aqui agora. Eu sou o famoso Urgência. Né, eu que atendo, eu que desenvolvo, né, os sites da empresa para os meus clientes. E, nesse momento agora, se alguém chegar dentro do meu site e fazer uma pergunta, ele não vai ficar no vácuo. Vai ter uma IA lá respondendo ele. Mas é igual você falou, é uma ferramenta de auxílio. Na hora de passar um orçamento, uma informação em que eu preciso entender o que eu vou utilizar da pessoa para criar, né, o site, ou seja, eu vou precisar do sentimento dela, de como que é a história da empresa dela, para colocar tudo isso, transformar tudo isso em uma arte, digamos assim, né, que é o site dela, ela, né, vai precisar da pessoa, do ser humano, entrar aí para poder fazer esse serviço. Né, a gente tem aí algumas IAs que criam sites, né, que falam que cria site, mas ela cria aquilo tudo de forma muito estática, muito robusta ainda. Né? Então, acaba que tipo, ela criou, ela deu ali uma base, mas a pessoa ela vai precisar de algum ser humano para editar, para finalizar aquela arte que começou, que foi adiantada, digamos assim. Rapaz, você tá falando assim, eu tô lembrando de um negócio, um vídeo que eu vi outro dia no YouTube, fiz questão de abrir. Era um vídeo de uma passagem bíblica, aí o título era assim, Salmo não sei o quê, falado por Jesus, com a voz de Jesus Cristo. Falei, não. Agora eu vou entrar. Eu entrei e falei, eu quero saber qual que é a voz de Jesus. Jesus falava português. O mais interessante era isso. Em português ainda. Jesus falava português. Eu falei, pô, o cara brinca demais, né? Mas sabe que a parte que é ruim disso tudo é que muita pessoa cai nisso. Cai. O que acontece um outro exemplo, a gente tá falando de atores aí, recentemente uma mulher, ela caiu no golpe do Brad Pitt. Ah, eu vi. O Brad Pitt tava lá pedindo dinheiro, porque tava passando dificuldade, não sei se estava internado, uma coisa assim, precisava pagar uma conta. A mulher foi lá e fez um Pix pro Brad Pitt. 2 anos, eu acho, fazendo Pix pra ele, Brad porque Pitt. Cara, é brincadeira. Não tem jeito, não. Tem gente que ainda é muito inocente em relação a isso, né? E aí é em cima disso que as pessoas mais intencionadas fazem tudo o que elas fazem. É o golpe do Pix, por exemplo. Né? Você tem aquele golpe, né, em que a pessoa clona o seu WhatsApp. E se tem pessoas que caem lendo o texto, imagina a hora que ela recebeu um vídeo do filho dela falando, pai, eu estou precisando de dinheiro. E vai ser um deepfake. Né? A pessoa às vezes está lá na praia, curtindo a praia, nem mandou no vídeo para o pai, tá? Mas a pessoa está recebendo lá, o pai está recebendo, ele vai mandar. Se com o texto ele manda, imagina com o vídeo. Tem um vídeo também famoso de uma influenciadora que ela trollou o pai dela.
utilizando a voz do pai dela para conversar com o pai dela. Então, assim, ela mandava áudios com a voz do pai dela, falando assim, ô, seu farsante, não sei o quê, o que você tá usando meu? Não tá se passando por mim? Aí o cara, o velho, xingava, não sei o quê. Que é isso? Que brincadeira é essa? Eu sou eu mesmo. E ficava aquela confusão. Não, Quem, né? você tá aplicando golpe aí, eu que sou verdadeiro. E ficava aquela confusão. Cara, é um negócio muito sério, igual você falou, as pessoas vão acreditar, e é perigoso isso. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, tem que estar atento a tudo que você está vendo na internet, ao que você está compartilhando na internet, onde que você compartilha, né? Então, se você gosta de compartilhar muitas informações, fotos suas, tome cuidado com o ambiente. Às vezes, né, dentro, você posta uma foto, por exemplo, na sala da sua casa e está cheio de quadro ali, cheio de fotos. Então, a pessoa que é mal intencionada, por ali, ela já vai conseguir saber como é que é a quantidade de família. Às vezes você tem um filho, 2 filhos, se é um menino, se é uma menina. E aí, com isso, ele pega essas informações para aplicar golpes. Né? Se passa por uma filha ou se passa ali para aquele famoso golpe do sequestro, né? Que ligavam. Né? Então, infelizmente, com a chegada de novas tecnologias, vem esses cuidados que a gente precisa ter. Agora, o lado bom da IA, quanto tempo que você acha que a gente já avançou desde o início da implementação dessas inteligências artificiais? Quantos anos você acha que o mundo avançou com a inteligência artificial? Olha, principalmente por causa da pandemia, né, que obrigou as pessoas a irem para o digital, o mundo já avançou aí tranquilamente 30 anos por conta de coisas que precisavam ser feitas ali de forma rápida. Né? Então, uma empresa que, né, ela funcionava apenas no offline, ela se viu ali na necessidade de ir para o online e de aproveitar ferramentas para poder melhorar as coisas, a produção ou de serviço ou de produtos, né, que ela vende. E com o avanço da IA, né, nesses últimos anos, então, você tem ainda mais Porque, por exemplo, lá atrás, quando lançou o Eu, Robô, você imaginaria, né, que nesse momento, às vezes, você não imaginaria. Né, o Eu, Robô, eu acho que foi lançado em 2008, se não me engano. Vamos fazer uma pesquisa. E quando você via aquele... Pô, será que em 20 anos vai ter isso? Ninguém pensava isso. Vamos ver aqui se é isso, se é 2008 ou se é antes ainda. 2004. Aí, 2004. Ou seja, praticamente aí 21 anos depois, eu não imaginaria que era com pouco tempo assim. Porque para mim, 20 anos para a tecnologia avançar, naquela época eu achava pouco. Né? Eu achava que ia avançar, que chegaria aquele momento, sei lá, quando eu tivesse ainda mais velho ainda, né? Com, sei lá, uns 50 anos de lá, ou seja, 2054. E a gente já está em 2025 e isso já é realidade. O Elon Musk já está trazendo, já apresentou, só falta colocar na rua. Né? Hoje já tem lá nos Estados Unidos rodando, não sei se outro dia teve o carro autônomo lá que ficou girando em círculos com passageiro dentro, e o cara doido lá querendo saber o que fazia, e o robozinho respondendo ele, né? Estamos entrando em contato com o nosso suporte. Então, tô rodando em círculo. Então, tipo, e era um carro de uma marca boa, né? Que já tem esse serviço lá acontecendo de forma mais segura, mais normal, digamos assim. Né? E falta pouco aí para você ter, às vezes, um ônibus sem motorista, para você ter o caminhão sem motorista. Né? Na China mesmo já estão fazendo testes com os caminhões que a cabine dele é pequena, porque não tem gente, não precisa ficar de pessoas nela. Aí o ônibus sem motorista já não tem um cobrador, né? Agora não tem um motorista. Tem que tomar cuidado no Brasil, como é que vai funcionar isso? Pois é, o pessoal vai pular catraca e vai passar direto, ninguém vai pagar, e aí? Ninguém vai poder cobrar, ninguém vai poder bater. Pois é. No Brasil, tudo é mais diferente, né? Tem que tomar muito cuidado na hora de implementar isso aqui. Tem uma coisa bacana também da IA, que eu acho muito legal, por exemplo,
No YouTube a gente acha músicas cantadas, né, interpretadas por artistas que já morreram, Sim. né, que pegaram a voz lá e o cara montou e, tipo assim, o cantor interpretando uma música atual. Então eu acho muito legal. Tem várias músicas aí, Marília Mendonça com a voz dela, de músicas atuais aqui, do pós-morte dela, né, Michael Jackson, Elvis, tem várias, eu acho muito legal isso também, né? Essa parte é muito interessante, e aí, como eu falei, tendo, né, a autorização, no caso de pessoas mortas, né, a autorização vai ser ou da família, ou de quem fazia a assessoria desse artista, né, que está ali, que tem os cuidados do artista. Então, tendo ali certinho, né, a autorização para poder fazer isso, é sempre bonito, é sempre legal ver isso, mas se não tiver, é igual os casos aí que tem uma banda, né, o artista principal veio a falecer e aí a banda quer continuar tocando com o mesmo nome. A família, infelizmente, briga. Não é para continuar e tal. Então, tem que ter essa autorização. Tendo autorização, né, show de bola, é isso aí mesmo. Eu acho muito bonito. Você vê aquele artista, pelo menos, por exemplo, eu ver o Cazuza hoje cantando músicas que ele não conseguiu lançar, eu acho sensacional ouvir. Mas, né, se não tiver essa autorização da família, como é que eu posso, né, gostar disso? Né? Como é que eu posso ir de forma legal, né, com isso? Então, tem esses dois lados. Tem a parte que é interessante, mas tem essa outra parte por trás, que precisa da lei aí, precisa das regras, né, seguir para ficar tudo certinho. Porque se você libera isso, você abre um leque aí para outras pessoas utilizarem da forma que elas quiserem. Então, Inclusive com a sua própria com a voz, minha né? própria voz, exatamente. Então, a pessoa, às vezes, pega um áudio meu no WhatsApp, coloca lá na IA e coloca para enviar esse áudio para outra pessoa pedindo dinheiro. Ou pior, Xingando o chefe. xingando o chefe. Ou pior, consegue colocar, além de pegar o meu áudio, pega uma foto minha, coloca num vídeo no YouTube, um vídeo na rede social, falando mal, falando algo que eu não falaria, né, de qualquer coisa. Então, isso é muito ruim. Então, por isso que tem que ter essas regras aí, para entender até onde que pode ir e até onde não pode. Hoje mesmo eu vi uma notícia do Zé Felipe, filho do Leonardo, ele criticando, não criticando, que meio tirando sarro de um vídeo que fizeram com a esposa dele, a Virgínia, influenciadora aí, famosa também, um vídeo íntimo lá, que fizeram com IA, e aí começou a divulgar falando que era ela, não sei, uma confusão danada. E assim, é uma coisa muito preocupante também. Tem coisa boa que a gente pode utilizar como auxílio no trabalho, né, avanço de tecnologias, mas Exatamente. a gente volta naquele tema ruim, né, da Sim, IA. sempre tem que ter esse cuidado. Igual a Microsoft, né, lançou a Copilot, que é uma IA dela, e agora você consegue criar agentes, que são ferramentas em que elas vão atender só aquilo que você pede a elas. Por exemplo, um agente de secretário. Eu trabalho sozinho, quero ter um agente de secretário, que é o que funciona no meu site hoje. Essa IA só vai atender sobre informações da minha empresa. Se a pessoa perguntar qualquer outra coisa, não vai responder, né? Porque é um agente específico para secretário. Então, né, ao mesmo tempo que a gente pode utilizar para coisa boa, para nos ajudar, a gente tem que tomar esse cuidado com o que pode ser feito, onde que a gente está publicando o nosso conteúdo, a nossa voz, a nossa identidade. Né? Outro dia eu vi a notícia de que tem uma empresa no Brasil comprando o íris do olho, né, pagando R$ 600 por pessoa que está disponibilizando a íris dela. Que Não sei isso, se cara? não viu essa Não, notícia. não, não. Tem uma empresa, está em São Paulo, o Ministério Público está até recorrendo aí para poder, em alguns países já foi Como assim? bloqueado. É réplica do... Ele pega os dados da íris, segundo a empresa, é para segurança, para no futuro provar qual íris é de humano e qual íris é de IA, Tá. de robôs. Confia. Aí quem vai confiar nisso daí? Confia. Eu não vou trocar por R$ 600, né? É. Mas tem gente que, infelizmente,
já estava mostrando lá uma fila de pessoas, pô, a pessoa tá assim, né, igual entrevistou um senhor lá, ele tá assim, eu não sei o que eles vão fazer, não, mas também não estou ligando, não estou querendo dar o dinheiro. E o pior de tudo, o dinheiro não é vivo, não. O dinheiro é em criptomoeda da empresa. Eita. Aí vai saber se Não é nem realmente Bitcoin, vai. não, Não é né? nem Bitcoin, não. É a criptomoeda da empresa. Aí vai saber como é que o senhor está assim. Eu não sei como é que vai chegar esse dinheiro para mim, Nossa. mas eu vendi lá. E Coragem. como que eles. Aí são duas perguntas, né? Como que vai pagar isso e como que vai utilizar essa íris? Para que vai utilizar? Pois é, uma vez que você vendeu, assinou o termo lá e recebeu, Como o é que cara você faz vai o que você brigar quiser, né? para ter de volta? Né? Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso que vai acontecendo, né? Mas sempre e procurar utilizar sempre da melhor forma possível. O ChatGPT tá aí, tem né, a versão livre dela, né, gratuita, em que você já tem muitos recursos com ela que podem te ajudar no dia a dia, né, seja para poder analisar dados, seja para te ajudar, né, igual, né, vocês que são jornalistas, às vezes está procurando algum termo diferente. Eu estou fazendo, né, um texto aqui sobre tal assunto, mas eu gostaria de utilizar uma palavra mais Um formal. sinônimo, uma coisa assim. Isso, me ajude a encontrar um termo melhor. Isso para ajudar é show. Agora, você criar um artigo inteiro, imagina, a pessoa está lendo lá achando que tem outra pessoa que foi no local, que foi e fez uma pesquisa. Não. Escreva uma matéria jornalística sobre férias de verão. Isso, Pô. e isso às vezes a pessoa está assim, pega essa matéria, lê, acesse esse site aqui com essa matéria e cria uma matéria totalmente desconexa, né? Como se fosse uma pessoa criando a matéria sobre esse assunto. Vai criar ali o artigo? Vai. Mas tem alguma sensibilidade do autor? Não tem. Não tem. Então, tudo isso que leva a sensibilidade no meio, né, eu acho que o ser humano ele não vai ser substituído com essa relação, né, de sensibilidade, né, com o assunto, com o cargo. E nos casos de cargos mais, como é que eu posso falar, mais simples, né, mais com processos, é a questão da pessoa não ficar de braço cruzado. É a questão da pessoa pegar e entender, bom, deixa eu conhecer a IA aqui, deixa eu ver como que eu posso aprender ela e como que eu posso melhorar para essa empresa onde eu trabalho. Que às vezes a pessoa vai ser substituída, ela já sabe ela que vai ser substituída, mas ela já chega lá no chefe e fala, olha, eu aprendi essa IA aqui e eu verifiquei aqui que vocês podem economizar mais em outra questão aqui. Lógico que o chefe vai virar para ela e vai falar, opa, vamos contratar você então para outro canto, que vamos ver como é que me ajuda aí, por quê? Vai estar mexendo no bolso do chefe. Né? Então, a pessoa que corre atrás, que se capacita, que entende, conhece as novidades, né, o que tem por aí, ele não vai ficar sem emprego, não. Essas inteligências artificiais aí, ChatGPT, Bing, qual que é o outro? Meta IA, qual desses é o melhor? O GPT é o que mais é utilizado. Por exemplo, você tem aí né, igual eu falei, o Copilot da Microsoft, ele utiliza o GPT, que é o da OpenAI, né, que é do Elon Musk, né, voltando aí no assunto, e é um dos mais utilizados. Você tem várias outras ferramentas que às vezes a pessoa confunde com IA, mas na verdade elas estão utilizando o GPT na base dela. E aí você tem a do Google, que é Bird, né, que outras empresas também estão utilizando. Por exemplo, a Samsung lançou ontem, em parceria com a Google, um sistema operacional para telefones móveis, totalmente feito do zero, em que o telefone agora, né, certamente os novos telefones da Samsung, terão um grupo ali de agentes de IA, ou seja, um agente próprio para e-mail, um agente próprio para calculadora, um agente próprio para nota, e todos eles, em conjunto, eles vão ficar nativos no celular. Ao invés de você baixar um aplicativo
do GPT ou do Google Gemini, por exemplo, e precisar acessar aquele aplicativo para perguntar algo, durante o dia a dia da pessoa, o que a pessoa faz no celular, os agentes de IA irão apresentar respostas, né, vão retornar ali para o usuário o que ela realmente está precisando. Então, na hora de criar, às vezes, uma nota, né, com lista de coisas para comprar no supermercado, ele, aí é lógico que vai depender dos itens, né, que aquele usuário tiver dentro de casa também. Se a pessoa tiver uma geladeira, né, que tem uma IA dentro dela, a geladeira já vai se comunicar pela internet com o celular e verificar ali. Opa, começou uma lista aqui de coisas para comprar, então está faltando leite. Né? Porque na geladeira, lá na notinha da geladeira, a pessoa colocou que está faltando leite. E lá no celular começou uma lista, e aí o celular vai lembrar ela. Né? Você marcou que estava faltando leite, adicione nessa lista também. E isso sim, isso a gente está falando aqui cenários básicos. Porque aí você tem cenários na medicina, você tem cenários, né, não só na medicina, na saúde como um todo, né, em que você já tem a IA sendo utilizada, né, tanto o GPT, né, você perguntou sobre qual está mais, fica uma briga entre o GPT e o da Google, que é o Bard. Né? Então, por exemplo, você tem o GPT que há alguns dias aí ele analisou uma tomografia de um paciente e identificou o real problema. O que o médico tinha identificado, a IA também identificou. Só que a IA identificou muito mais rápido que o médico. Então, é dentro disso daí que a gente pode utilizar a IA para nos ajudar. É um assistente. E sempre quando você vê falando, né, as grandes empresas falando de IA, eles vão utilizar esse termo de assistente. É o seu assistente virtual, é o assistente, né, a Siri, por exemplo, é uma assistente, aquela da Amazon, né, a Alexa, ela é um assistente. Então, eles sempre vão utilizar esse termo para quem está ouvindo compreender que não é uma ferramenta para substituir, mas uma ferramenta para te ajudar. Inclusive, eu também, outro dia, eu vi aí uma notícia de um médico que ele fez uma cirurgia sem estar na sala de cirurgia, estava em outro país e fez tudo virtual, dando os comandos e o robô ia lá e fazia. Coragem do paciente de se submeter a isso, né? Eu não teria, mas deu tudo certo, aparentemente, e não teve problema nenhum. Mas, assim, qual é o próximo passo de evolução da inteligência artificial no mundo que você acha que pode vir, que a gente pode esperar daqui para frente? Cara, o próximo passo, ele é mais voltado nessas questões de autonomia mesmo, né, de você ter tudo autônomo. Tem pessoas que têm aquela meta de que seja 100% autônomo, que chegue a um ponto em que seja proibido dirigir. Eu acho que isso nunca vai chegar. A minha opinião é que nunca chegue nesse momento. Né, você vai ter ali, principalmente com a chegada, né, a China vai lançar o carro dela que dentro do carro vai ter um mega drone, né, em que o carro ele não se transforma no drone porque não é o mesmo veículo, mas dentro do mesmo veículo vai ter, né, dentro do veículo vai ter um drone em que o carro para num ponto e dali em diante ele pode seguir viagem, né, voando, por exemplo. E isso tudo vai ser autônomo. Né? O carro ele é autônomo, então as pessoas dentro daquele veículo, elas não estão dirigindo, elas podem estar resolvendo qualquer outro tipo de assunto, enquanto o carro dirige sozinho e se chegou num ponto em que não tem como mais andar via terrestre, né, e a distância às vezes é compatível, né, com a autonomia do veículo, né, aéreo, com drone, ele, né, vai seguir viagem dessa forma. Mas isso ainda é um futuro que, ao meu ver, ainda é um futuro mais longo ainda, de ser praticamente tudo autônomo. Mas é dentro disso daí que eu vejo o próximo ponto. Agora, né, a curto e médio prazo, eu vejo a IA se ajustando dentro do que já existe, dentro do celular, dentro das fábricas, dentro das empresas, para, né, as empresas melhorarem os seus processos, né, os
processo de criação, e empresas também melhorarem também e as pessoas também melhorarem as suas formas de trabalho, né? Então, por exemplo, você tem, às vezes, uma secretária, né, de uma empresa em que ela, todo dia, ela faz um atendimento ali no WhatsApp para poder fazer agendamento de consultas. Ela pode pegar uma IA e criar um agente para isso, para toda vez que tiver um chamado no WhatsApp, seja feito de forma automática. Ela vai continuar com o emprego dela, porque ela, às vezes, vai estar atendendo telefone, vai estar atendendo as pessoas que estão chegando no consultório, mas tem a IA junto com ela. Então, eu vejo que, para o curto e médio prazo, a IA se adaptando ao que já existe, né, e as pessoas também se adaptando a ela, e a longo prazo eu vejo a autonomia chegando forte e de uma forma muito mais robusta, né, muito mais envolvente, né, como eu falei. Às vezes, né, tem gente que acha que vai ficar 100%, né, a ponto de proibirem ter motoristas, mas eu acho que não. Eu acho que vai chegar num ponto em que você vai ter, né, eu vou pegar um ônibus ali para outro bairro, vai estar autônomo. Isso, logicamente, vai chegar primeiro nas capitais, e aí depois nas grandes cidades, para depois ir chegando, né, em cidades menores. E, lógico, países grandes primeiro, até chegar no mundo inteiro, tem muito chão para rodar ainda. Ô Paulo, obrigado então aí pelo seu tempo, por esclarecer todas as dúvidas aí. A gente desbravou um pouco, né? Claro que é muito amplo o assunto, mas eu agradeço aí a sua presença aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite, e exatamente, a IA é muito ampla. Se fosse realmente para a gente conversar sobre a IA... Depois você vai ter que voltar aqui. Ia ser... É um podcast aí de quase um dia inteiro. Cara, como é que o pessoal pode te achar aí? Você tem rede social? Passa aí pro pessoal. Tem minha rede social, é @Faustini, JR, Faustini, com I no final. Né? Eu também trabalho com desenvolvimento de site. Você pode me achar com Design Faustini. Todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, é sempre o mesmo nome. E eu gosto de falar, né? Nos últimos dias eu falei sobre a IA que tem em sites de óculos, né? Em que você já consegue fazer o provador virtual. Então, de tempo em tempo, eu vou fazendo algum conteúdo sobre informações importantes que a IA está relacionada, e é muito amplo esse assunto, né? Pode procurar lá que eu falo bastante coisa. Tá certo. Obrigado aí. Obrigado você que acompanhou até aqui. Acesse aí o nosso canal no YouTube, Portal da Cidade de Ipatinga. Lá tem uma playlist do Portalcast. Também tem diversos outros vídeos, matérias jornalísticas, todo o nosso conteúdo que a gente produz aqui no Portal da Cidade, você pode acompanhar por lá. Também tem no Spotify, você acessa todo esse conteúdo no nosso canal do Portalcast Ipatinga, no Spotify e nas outras plataformas também de áudio e vídeo, tá certo? Muito obrigado que você acompanhou até aqui. Fique ligado que semana que vem tem mais. A gente volta com outro episódio do Portalcast com um assunto que você não perde por esperar. Um abraço e até a próxima.